Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Saravá para quem for de Saravá, axé para quem for de axé. O tema de hoje será Pai João da Costa, é um preto velho, tá certo? É um livro que eu estou finalizando e vou ler para vocês alguns textos para que vocês conheçam um pouco mais a respeito dessa famosa entidade espiritual. Olha, vai lá, deixa o teu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, compartilha com teus amigos, vamos divulgar, vamos divulgar. E muito obrigado a todos. Eu vou dar início então à leitura, ok? Colocar o meu óculos, é o mais apropriado para mim, para ler. Tá até aqui, ó. Quebrou, mas aí eu tenho outro, mas não é muito bom para leitura. Esse é o bom, ok? Vamos lá. Pai João da Costa, quando se manifesta na tenda, louva o nome de Deus e diz: Saravá Umbanda, Saravá Tata Quimbanda. Ouve-se a voz dos filhos presentes. Saravá, Saravá. Depois ele canta sua famosa corimba, que é assim: sou preto velho, mas não ligo essa canalha. Canalha, ele está se referindo à sociedade escravagista da época. Já ganhei minha medalha na Guerra do Paraguai, quando eu era moço e andava na função. Agora, como estou velho, só me chamam de Pai João. Ele cantado é assim: sou preto velho, mas não ligo essa canalha. Já ganhei minha medalha na Guerra do Paraguai. Sou preto velho, mas não ligo essa canalha. Já ganhei minha medalha na Guerra do Paraguai. Quando eu era moço e andava na função. Agora, como estou velho, só me chamam de Pai João. Quando eu era moço e andava na função, agora como estou velho, só me chamam de Pai João. Prosseguindo a leitura. Como ele fala, aqui ele fala da famosa guerra e da sua participação na mesma. Mas como isso aconteceu? É necessário que estudemos para saber como ocorreram os fatos. Convido aos leitores que embarquemos nesta fantástica viagem no tempo até chegarmos ao Brasil Império. Francisco Solano Lopes sonhava em formar o Grande Paraguai. Para que seu sonho se tornasse uma realidade, seria necessário tomar o Uruguai, terras argentinas, o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso pertencentes ao Brasil. Ele não queria nada, né? Queria só tomar o Paraguai, invadir terras argentinas, e do Brasil ele queria nada mais, nada menos do que o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso. Então, Solano, se preparou para colocar em prática seu plano, instituindo o serviço militar obrigatório, organizando um grande exército e criando indústrias de armas. Para se contrapor ao terrível ditador, foi feito um acordo entre os países ameaçados e invadidos. Esse acordo militar foi chamado de Tríplice Aliança. Para ampliar as forças armadas brasileiras, o imperador Dom Pedro II comprou e alforriou muitos escravos das fazendas nacionais para que ingressassem no serviço militar. Os negros foram examinados por uma junta médica e os aprovados viraram soldados e receberam sobrenomes. João, um escravo que trabalhava na lavoura de uma fazenda na zona rural da Bahia, recebeu o sobrenome da Costa. Ele e os demais negros baianos seguiram para a corte em navios da marinha. Quando eles partiram, seus familiares clamaram ao pai Oxalá e ao pai Ogum
que os protegessem, dando a vitória ao Brasil. A corimba, ou ponto cantado, que expressa a dor e a fé daqueles que permaneceram nas senzalas, é esta. Quando Ogum partiu pra guerra, Oxalá deu carta branca. Quando Ogum partiu pra guerra, Oxalá deu carta branca. Para Ogum vencer batalha, seu filho vencer demanda. Para Ogum vencer batalha, seu filho vencer demanda. Quando Ogum partiu pra guerra, Oxalá deu carta branca. Quando Ogum partiu pra guerra, Oxalá deu carta branca. Para Ogum vencer batalha, seu filho vencer demanda. Para Ogum vencer batalha, seu filho vencer demanda. Deu para vocês captarem o espírito da coisa, né? Não há necessidade de eu dar nenhuma explicação sobre os fatos aqui narrados, ok? Então, dando continuidade. Teve um fato que determinou a declaração de guerra do Brasil ao Paraguai. Que fato foi este? Foi o aprisionamento do navio brasileiro Marquês de Olinda, no Rio Paraguai, em 1864. Ora, os paraguaios criaram a fortaleza de Humaitá para atacar os navios que por lá passassem. No dia 2, então, quando eles aprisionaram o navio brasileiro, Dom Pedro II teve que declarar guerra, não era? No dia 2 de novembro de 1867, Humaitá foi cercada por terra. E no dia 19 de fevereiro de 1868, foi cercada por água. Nessa operação, os militares brasileiros foram comandados pelo general argentino Bartolomé Mitre. Pai João menciona esse acontecimento atribuindo a vitória ao pai Ogum. Lá no Maitá, lá no Maitá, lá no Maitá, lá no Maitá, Ogum venceu a batalha, destruiu Maitá. Ogum venceu a batalha, destruiu Maitá. Ogum-ye! Ogum-ye! Saravá Ogum! Antes, preste bem atenção, antes da Batalha de Humaitá, aconteceu a Batalha do Riachuelo, no dia 11 de junho de 1865, às margens do rio Riachuelo, um afluente do rio Paraguai, situado em território argentino. Os militares brasileiros, liderados pelo almirante Barroso, venceram essa importante batalha. Pai João menciona em sua vitória, essa vitória, quando o terreiro está em demandas, ou seja, quando o terreiro está em luta, em guerra, e aí eles se manifestam. Eu trabalho muito com o Pai João, sou muito devoto de Pai João. Aí ele canta, né? Ele menciona a Batalha do Riachuelo. Ele diz assim, ó: Pai João da Costa se concentra e mira um. Pai João da Costa saravando o Pai Ogum. Pá, pá! Mira, quer dizer, olha, ele estava na guerra. Ó. Pai João da Costa se concentra e mira um. Pai João da Costa saravando o Pai Ogum. Pá, pá! Foi na batalha do rio Riachuelo. Eu tô mirando o inimigo do terreiro. Pai João da Costa se concentra e mira um. Pai João da Costa saravando o Pai Ogum. Tá vendo? Quando eu mirei, até o celular balançou, até a câmera. Foi na batalha do rio Riachuelo. Eu tô mirando o inimigo do terreiro. Pai João da Costa mira um. Pai João da Costa mira um. Arreia a força, Pai João mira um.
Arrei a força, Pai João e Mirão. Pai João da Costa, Mirão. Pai João da Costa, Mirão. Arrei a força, Pai João e Mirão. Arrei a força, Pai João e Mirão. Saravá, o Pai Ogum. Que o nosso Pai Ogum abra nossos caminhos, nos defenda nas batalhas, nos defenda dos inimigos encarnados e desencarnados. Ainda tem mais, viu? Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, então Marquês de Caxias, assumiu o comando das forças militares imperiais em 1867, vencendo as batalhas do Itororó, Havaí, Angosturas e Lomas Valentinas, chamadas de dezembradas por terem acontecido em dezembro de 1868. Pai João menciona duas dessas batalhas. Esse ponto cantado. Ele menciona duas das batalhas. Foram 4, ele menciona 2. Tá certo? Duque de Caxias comandou o batalhão imperial. Duque de Caxias comandou o batalhão imperial. Ele venceu a batalha do Itororó e a batalha do Havaí. Não há quem possa com a força de Ogum, Ogum Iê. O inimigo não faz morada aqui. Ogum é Ogum. Você vê quando os negros foram comprados das fazendas, negros da faixa etária de aproximadamente 16 anos a 30 e poucos anos, eles receberam a promessa. Caso o Brasil vencesse a guerra, eles seriam aforreados. E o Brasil venceu. A Tríplice Aliança Militar venceu a guerra. E eles foram aforreados. Por isso, aquele primeiro ponto que eu cantei lá no início, né? Sou preto velho, mas não ligo essa canalha. Já ganhei minha medalha na Guerra do Paraguai. Quando eu era moço e andava na função, agora como estou velho, só me chamam de Pai João. A medalha, o quê? Carta de alforria, não tinha prêmio maior do que ser alforriado, né? Pois então, dando continuidade. Em 1869, os militares brasileiros chegaram em Assunção, capital do Paraguai. Mas a guerra só terminou em 1870, quando o ditador Solano Lopes morreu. Nesta guerra morreram 300 mil pessoas ou mais e um enorme prejuízo para todos. O maior prejudicado foi o Paraguai, que 20% da sua população foi morta, sua indústria ficou arruinada. Mas, como aqui é um livro de Umbanda, que fala sobre mais o lado espiritual, eu não vou me ater muito aos prejuízos materiais, mas ao prejuízo espiritual, né? Que pouco se fala. Nos livros de história não se fala disso, né? E nós estamos aqui justamente para isso, para falar, viu? Para falar. O canal O Sagrado Sem Mistérios é Cultura. Estamos aqui para elevar, colocar a Umbanda no seu devido lugar, onde ela deve estar. Eu escrevi assim: o cenário de uma guerra é assombroso. Não há nem necessidade de falar, é triste o cenário de uma guerra. Desencarnar no campo de batalha é como ter um terrível pesadelo. Foi essa emoção sentida pelos espíritos ao verem seus corpos sangrando sem vida. E para onde esses espíritos foram, minha gente? Para responder a essa pergunta, eu procurei dividi-los em 3 categorias, em 3 grupos, tá certo? Aqui eu não vou fazer a leitura, mas vou fazer um resumo do que está lá escrito. O primeiro grupo foi esses espíritos, né? Foram acolhidos pelos médicos do astral e levados para a segunda esfera do mundo espiritual, onde existem os hospitais, e lá eles foram tratados. O
o corpo carnal morreu, mas aí o corpo astral. O corpo astral, segundo os estudiosos, os videntes, ele possui as mesmas características do corpo físico, do corpo de carne. Por exemplo, as pessoas que morreram carbonizadas, que foram torturadas, despedaçadas, elas ficam com seu corpo astral irreconhecíveis, totalmente deformados. Então lá eles vão passar por várias cirurgias astrais para reassumir sua forma anterior. O corpo astral é tão sensível que você vê que até as marcas das chicotadas, né? Elas ficaram marcadas no corpo astral dos escravos. Pois bem, dadas essas explicações, quando eles chegaram na segunda esfera, eles foram tratados e depois lá tem ordem, e é muito parecido com aqui na Terra, né? Primeiro passa por uma triagem, depois vai para o consultório médico, depois para as salas de cirurgia, onde eles passam por diversos processos, que é totalmente diferente do daqui, muito parecido, porque, aliás, tudo que a gente faz aqui na Terra de bom, a gente já recebeu o ensinamento de lá. Nós não criamos nada, nós apenas recebemos aquilo que já existe na esfera espiritual. Depois que eles cumpriram a sua missão, aí eles decidiram para onde ir. Ou eles subiram para a terceira esfera, ou então, alguns acredito que voltaram à Terra, né, reencarnados. Pois bem, e o segundo grupo desses espíritos? Esse segundo grupo, eles decidiram ficar aqui na Terra mesmo. Eles tinham muito apego, né, às suas famílias, às suas coisas materiais, que às vezes o espírito ele se apega, né, até a objetos pessoais. A sua casa, os seus objetos pessoais. Aí então eles voltaram e ficaram. Esses espíritos que fazem isso, geralmente eles causam assim, uma obsessão muito grande aos seus parentes, aos seus familiares. Não é porque eles querem fazer o mal, eles estão lá porque eles querem administrar, eles querem orientar, e as pessoas são muito materialistas, não querem saber do mundo espiritual, então não dão ouvidos. Aí, então isso gera um karma negativo. Quais são os sintomas? Excesso de sono ou insônia, perturbações mentais, esquizofrenias, doenças, preguiça e tantas outras coisas. É claro que essas doenças têm outras causas, mas vale a pena ressaltar que os espíritos obsessores, eles se aproveitam das predisposições genéticas das pessoas para influenciá-las, ok? Tem um equívoco também, sabe, gente? As pessoas às vezes vão lá, o espírito obsessor, afasta o espírito. Eu conheço casos reais em que um espírito estava obsediando uma pessoa, foram lá, fizeram trabalhos, retiraram, o espírito afastou da pessoa, a pessoa recuperou a saúde. Mas depois aquele espírito voltou e se encostou em outro membro da família. Um círculo vicioso. Porque muitas vezes esses espíritos eles são obsessores justamente porque não são cultuados. E eles precisam ser cultuados. Então é preciso fazer um estudo aprofundado em cada caso para saber como vai agir. Não existe uma receitinha pronta para todos os casos. Então, no caso, aquele espírito tem que ser cultuado porque ele quer cumprir a missão dele de ajudar os descendentes, de ajudar as famílias, suas famílias. Então precisa ser cultuado. E como se faz isso? Pai Joacílio, alguém pode perguntar. Eu vou tentar explicar, resumidamente. Nas religiões de matriz africana existe um oratório chamado assentamento, né? Que é diferente do oratório católico. Você coloca lá, eu faço um trabalho assim, que eu pego o nome do espírito completo, data de nascimento, e eu faço um cálculo cabalístico de todas as letras. Cada letra corresponde a um número. Você vai lá,
Aí quando eu tenho aquela numerologia do espírito, aí eu vou criar um símbolo para aquele espírito. Um símbolo. Parecido assim, o que lembra um ponto riscado. Coloca aquele espírito trabalhando com a orientação de um mentor espiritual já consagrado da Umbanda. Pode ser seu Zé Pilintra, pode ser um Preto Velho, pode ser qualquer outra entidade. E a pessoa ensinar a pessoa como é que cultua. A pessoa vai cultuar, a pessoa pode colocar água, a pessoa pode colocar vela, pode fazer orações, pode colocar um alimento. Vou contar aqui um caso bem rápido aqui de um rapaz que estava na família, né? Que o garoto estava sem dormir, assombrado, menino de 9 anos, o marido da mulher começou a beber, não bebia, começou a beber, saiu do trabalho e se acompanhando com más companhias e bebendo exageradamente. Então quando ela me procurou, aí eu fiz a consulta, eu disse, olha, é um espírito que está acompanhando ele, é o espírito de alguém da família. Aí ela pegou e disse, é do meu tio. Tenho certeza que é do meu tio, porque estava perto do meu pai, levamos ao kardecismo, um terreiro, um centro espírita, e lá ele foi retirado. Mas como eu falei anteriormente, saiu, mas voltou para outros membros da família. Aí eu disse assim, ele fumava? Não. Ele bebia? Bebia. Então você vai fazer o seguinte, escolha um dia na semana, você coloca 3 copinhos. Copinhos de vidro, copinhos desses assim que se oferece e geralmente servem cachaça nos botiquins. Você compra 3 copinhos daqueles, você coloca um com água, um cheio de água, o outro com 3 dedos de cachaça e outro com 3 dedos de café. Coloca os 3 lá, acende uma vela. Faça isso uma vez na semana e reze um terço. E ela fez. Eu disse assim, faça por tempo indeterminado. Ela fez durante várias semanas, ela disse, ó, o marido parou de beber misteriosamente, o menino passou a dormir sem ter, sem ver assombros. Então muita coisa se normalizou. Entendeu? Pois agora falar do terceiro grupo dos espíritos que desencarnaram na Guerra do Paraguai. Vamos lá. O terceiro grupo o primeiro grupo foi acolhido pelos doutores do astral, recapitulando. O segundo grupo ficou na Terra, foi para junto dos seus familiares, das suas propriedades, das suas casas, né? E o terceiro grupo? O terceiro grupo se uniu aos quiumbas ou zombeteiros, que são os marginais do plano astral. Esses espíritos, eles vivem só, digamos assim, atanazando a vida dos outros. Eles podem incorporar em médios que gostam muito de fazer o mal, chega lá, conversa com a clientela, recebem pagamentos e fazem trabalhos malévolos e destrói a vida das pessoas. Ou simplesmente eles ficam aí vagueando, se encostando nas pessoas que têm maus pensamentos, naquelas famílias que estão destruídas, não é? Através da desarmonia, dos vícios. E eles se acompanham com determinadas pessoas que têm assim o nível espiritual igual a eles e praticam suas maldades. Num plano invisível existem as guerras, assim como na Terra não existe o confronto, né, entre a polícia, né, e o outro lado. Do mesmo jeito, são os marginais do astral, e zombeteiros e quiumbas contra os policiais do astral. Quem são os policiais do astral? Já falei em outros vídeos, vou repetir. Exu e Ogum, na lei da Umbanda, Exu e Ogum. Então existe briga, existe guerra, existe confrontos, guerras acirradas, existem armas astrais. Quando esses quiumbas, né, esses zombeteiros são aprisionados, eles são acorrentados e levados para a região do abismo, que chama o inferno, que a gente chama reino da quiumbanda. Vai lá, aprisionado, não vai mais sair de lá. Vai sair de lá um dia, se ele se arrepender, clamar por ajuda e entra lá Exu e Ogum, entro lá e resgato ele e levo para a segunda esfera para ser tratado. Enquanto não se arrepender verdadeiramente, não vai sair de lá. E essa fronteira é vigiada para que eles não invadam a Terra. Mas só que na Terra tem muitos, e todo dia se desencarna. Se desencarna outros que vão
integrar essas falanges. Entendeu? Então, por isso que a Umbanda precisa de Exu e Ogum. Precisa de muita reza, muita obrigação, tá certo? Muita dedicação, muito estudo, porque a gente lidar com o plano invisível, o plano espiritual, não é brincadeira não, viu? Tá certo? Eu espero que tenha explicado tudo bem direitinho, tintim por tintim. E depois eu vou gravar outro vídeo também com o mesmo tema. Pai João da Costa. Vai ter o 1 e o 2, tá certo? Então, saravá a todos. Gente, mais uma vez, gente, ajude o canal. Você vê que um conteúdo desse, até um professor de história, que seja simpatizante da Umbanda ou que não seja simpatizante da Umbanda, ele vai ficar aguçar a curiosidade dele de querer saber mais sobre esse assunto. Isso é história, são fatos reais. Então o nosso preto velho chega em terra e menciona que foi a guerra. Então ele melhor do que ninguém para falar o que aconteceu lá, tá certo? Saravá, saravá, saravá. Que o Pai João da Costa proteja a todos nós, nos dê força, luz e boas orientações, envie para nós. Aí ele trabalha sobre a orientação, a vibração espiritual do Pai Ogum. Ele foi filho de Ogum, não somente porque foi a guerra. Não é por isso, é porque ele realmente filho de Ogum. Mas vejam, quando eles saíram para ir à guerra, os negros, né? Eles tinham que invocar quem? Os orixás dele. Meu Pai Oxalá, nos proteja, meu Pai Oxalá. Meu Pai Ogum, nos ajude no campo de batalha. Vocês entenderam a ligação? O significado das coisas, o fundamento? Pois tá bom, um abraço. Olha, eu ia tocar, era o meu adijá, mas eu procurei, aí eu toquei o maracá. Se eu fosse tocar o adijá, alguém ia dizer assim, aqui no Ceará tem muito dessas coisas, né? Não pode tocar adijá, não pode. Porque adijá é só pro candomblé. Aí eu ia dizer, pode tocar adijá, que o adijá é meu, cuide da tua vida. Tchau. Até a próxima.